7h48. Você que está acompanhando aqui o nosso jornal, nós temos aqui mais um assunto relevante e ele diz respeito ao hábito de roer unhas. Para isso, nós pedimos a gentileza da doutora Alba Clausen, que é dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora Alba, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, o convite. Sou grata. Doutora Alba, por que as pessoas... É possível determinar por que as pessoas roem as unhas? Então, isso vem de estudos de muitos anos, Heródoto. O primeiro informação é que 30% da população mundial rói as unhas, quer sejam crianças, adolescentes ou adultos. A grande causa de roer as unhas é emocional. É a ansiedade, é a tensão, é o estresse que faz com que o indivíduo leve as mãos à boca, roendo as unhas compulsivamente. Essa é a causa. Doutora, a pessoa chega a se machucar de tanto que rói a unha? Sim. As unhas, quando são roídas, isso é compulsivo, o indivíduo não consegue controlar, não é? E quanto mais ele rói, mais ele rói. Então ele pode machucar as unhas, machucar as cutículas, a pontinha dos dedos, e ao levar a mãozinha à boca, até os dentes, não é? Pode machucar os dentes, sim. E pode ser consequências, dependendo da intensidade com que rói as unhas, que fiquem para o resto da vida, as unhas e as mãos machucadas, não é? Agora, doutora Alba, isso é mais comum nos jovens, nas pessoas mais idosas? Como é que é isso? Então, vamos lá. Até em torno dos 3 aninhos de idade, o bebezinho leva a mãozinha à boca pela sua fase oral. Leva a mão, a chupeta, os bichinhos que ele tem para brincar. A partir dos 4 anos, via de regra, quando começa a roer, levar muito a mãozinha à boca, já temos que pensar no fato de roer as unhas, que se chama, na medicina, ônico de unhas, fagia de comer. Então, onicofagia. Aí nós vamos encontrar nas crianças, nos adolescentes e muitas vezes se perpetua até a idade adulta. Essa é a base de roer as unhas. Uma coisa que eu não posso esquecer de comentar é o seguinte, a pessoa não faz porque quer, ela faz de maneira incontrolável. Então, nunca chame a atenção deste indivíduo em público, nunca fale, não rói as unhas em público, isso é altamente negativo e atrapalha mais ainda e leva a aumentar a vontade de roer as unhas. Doutora Alba, mais uma pergunta de leigo. Envolver a unha com ataduras resolve ou não? Nem sempre ajuda, Heródoto. O tratamento porque o indivíduo acaba roendo até as ataduras, não é? Então, quer seja criança, quer seja adolescente, quer seja adulto. O tratamento sempre se constitui do dermatologista, de um psicólogo ou psiquiatra e o dentista. Por vezes temos que trabalhar os 3 juntos para que aquela pessoa saia desse ato de roer as unhas, tá? Então, as medidas que tem de tratamento se colocam até os esmaltes, ataduras, unhas postiças, não traz uma solução brilhante. Os esmaltes, nós temos aqueles que são formulados, aqueles que existem no comércio. Eles têm um gosto amargo, e as pessoas, na grande maioria das vezes, se acostumam com o gosto do esmalte e continuam roendo as unhas. O importante é realmente ter o trabalho conjunto, dentista, dermatologista e psicólogo ou psiquiatra. Isso é fundamental, não é? Fundamental. E a gente, voltando à pergunta anterior, e por que rói é compulsivo, e muitas vezes a gente vê nas crianças roerem as unhas por imitação dos adultos. Se tu me permitires, eu vou contar um episódio que aconteceu na minha clínica, que é bastante ilustrativo. Eu recebo uma criança, um menininho de uns 10 anos, que o pai levou para eu cuidar das unhas, porque ele roía. E conversei com a criança, expliquei, alertei, não é? E aí o que acontece? Acontece que a gente encontra aquela criança que me diz no final da consulta: tia Alba, isso não vai resolver nada.
Não vai resolver por quê, meu amor? E ele disse, papai, põe a mão na mesa. O pai roía as 10 unhas, não é? Então, a gente tem que pensar nesse fato, tá? Estou entendendo, uma coisa realmente interessante. Doutora Alba, o hábito então eu posso chamar hábito, o vício de roer unha, qual é a expressão correta? A gente falaria o hábito, né? É um vício, é uma coisa compulsiva, mas fica tão negativo, né? É um hábito, não saudável, vamos dizer assim. Perfeitamente. Isso acontece em todo o mundo? Ou em alguns lugares? Está ligado a essa nossa civilização extremamente consumista, extremamente agitada que a gente vive? Os estudos, não existe estudo a respeito disso, mas normalmente a gente vê assim, nessa nossa civilização que exige sempre um sucesso, que exige que esteja tudo muito bem, e as pessoas às vezes não conseguem lidar com isso, né? Mas não dá para te afirmar, mas é o que se vê na realidade e na prática do dia a dia. Perfeito. Doutora Alba, muito obrigado pela gentileza. Um carinho, meu abraço, e tenham carinho com as pessoas que roem as unhas. Elas estão pedindo, me ajude. Um bom dia para todos. Muito obrigado, doutora Alba Clausen, que é dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Está aí, portanto, uma questão extremamente interessante em relação ao hábito, como ela explicou agora um pouquinho para a gente, de roer unhas. Mas olha, além desse tema, nós temos aqui outras informações relevantes para você.